Reencarnação do Deus da Espada mais. Capítulo 1. Recomeçar, na calada da noite. Na área nobre de Green Bamboo, na cidade de Jinhai, Shi Feng segurava uma pasta de documentos enquanto se sentava silenciosamente no sofá de couro. Observando a piscina lá fora através da porta francesa, Shi Feng estava tomado pela frustração e pela falta de vontade. Ele era o capitão de Shadow, uma das 4 principais oficinas de jogos da cidade de Jinhai. Ele comandava uma guilda de dezenas de milhares de pessoas. Além disso, ele era o famoso especialista da cidade de Jinhai, era o mago da espada. No entanto, agora a única coisa que lhe restava fazer era afogar suas mágoas em sua casa, bebendo. Ele passou 10 anos jogando. Durante 10 anos, ele lutou em batalhas sangrentas. Ele passou por inúmeras provações e sofrimentos. Sob sua liderança, Shadow estabeleceu com sucesso 10 cidades-estados em elas finalmente eram capazes de rivalizar com as guildas de primeira classe. No entanto, antes que ele pudesse desfrutar de qualquer daquela glória sem fim, um único documento transformou tudo em fumaça passageira. Uma vez dissipada, nunca mais voltaria. Shi Feng nunca imaginou que seus 10 anos de esforço seriam em vão. Ele sacrificou tanto pelo jogo e, ainda assim, tudo o que fez foi abrir caminho para outros até o fim. Tudo isso culminou porque ele se opôs à decisão de Shadow de se juntar à Super Guilda, dominadores do mundo. Nem no dia seguinte o grupo financeiro Lanhua lhe deu uma resposta. Ele teve que deletar sua conta Sword King de nível 200, a conta na qual havia investido 10 anos de sangue e suor, e receber o cheque de liquidação do departamento financeiro. Tudo o que ele recebeu foram 5 milhões de créditos e uma única mansão. Comparado às 10 cidades-estado estabelecidas dentro do reino virtual gerador de dinheiro, não poderia ser considerado uma gota no oceano. Shi Feng pensou em quanto havia contribuído para Shadow. Pensou em como seus esforços transformaram o grupo Lanhua em um grande grupo financeiro. Então, pensou em como eles ainda o rejeitavam, como se ele não fosse diferente de lixo. Shi Feng jurou que se vingaria das ações deles. Não vou deixar isso passar. Na pior das hipóteses, vou recomeçar. Os olhos de Shi Feng brilharam de confiança e determinação. Suas mãos rasgaram o contrato de rescisão em pedacinhos. Pegando a garrafa de vinho da mesa, ele engoliu vários goles. Mesmo que ele não tivesse mais sua conta do Sword King, mesmo que não tivesse mais o apoio de sua equipe, as habilidades e o conhecimento que ele adquiriu no jogo não o trairiam. Enquanto suas habilidades permanecessem, ele ainda poderia ascender novamente no domínio de Deus. Ele poderia reconstruir seu próprio reino virtual. De manhã cedo, o sol tinha acabado de nascer. O alarme do telefone tocava continuamente. Shi Feng acordou ressentido. Desamparado, pegou o celular ao lado da cama. Os efeitos da bebedeira do dia anterior ainda o assombravam. E aí, como vai, irmão Feng? Sou eu, Black. Você ainda está perguntando o que está acontecendo? Não combinamos de nos tornar jogadores profissionais? A oficina Shadow está recrutando na nossa escola hoje. Você não sempre quis se tornar um membro principal da Shadow? Shi Feng ficou um pouco confuso. O Lanhua Financial Group acabou de demiti-lo. Então por que ele compareceria ao exame de Shadow, irmão Feng? Irmão Feng, está me ouvindo? A prova vai ser às 10 horas. Se não se apressar, não vai conseguir. Black, pare de brincar. Acabei de ser demitido da Shadow. Demitido? Irmão Feng, quanto você bebeu ontem? Mesmo agora, você ainda não acordou? Como pôde ser demitido se Shadow nem recrutou ninguém até agora? Certo, venha logo. Black desligou a ligação antes que Shi Feng pudesse responder. Quando Shi Feng olhou para o celular, atordoado, descobriu que aquele iPhone 6 velho e quebrado não era o seu. O aparelho era o iPhone 12 mais recente. Imediatamente, Shi Feng inspecionou os arredores. O que ele viu foi um quarto bagunçado, com não mais de 15 metros quadrados. Ao redor, havia livros sobre estratégias de jogos. Em um canto do quarto, acima da mesa de estudo, havia um laptop extremamente antigo. Dentro do guarda-roupa, encostado na parede, havia roupas empilhadas desordenadamente. Dentro do guarda-roupa, havia um espelho que, naquele momento, mostrava um rosto familiar. Shi Feng pulou em choque quando viu aquele rosto extremamente familiar. Como eu me tornei jovem novamente? Shi Feng caminhou imediatamente em direção ao espelho. Somente depois de olhar para o espelho, para o reflexo nele, repetidamente, Shi Feng confirmou que realmente havia se tornado jovem novamente. Ontem, ele dormiu em seu quarto luxuoso e espaçoso,
mas agora estava neste lugar destruído depois de acordar. Além disso, ele também havia rejuvenescido. Xi Feng ainda se lembrava de algumas coisas sobre este lugar. Ele havia morado ali 10 anos antes. Por mais de 6 meses, Xi Feng alugou este lugar com relutância, tudo para poder jogar Gold's Domain enquanto também frequentava a universidade. Só depois de ganhar algum dinheiro em Gold's Domain é que alugou um grande apartamento. Xi Feng relembrou aqueles anos difíceis. A situação familiar dele naquela época não era boa. Para que Xi Feng pudesse cursar a universidade, seus pais acumularam algumas dívidas. Mesmo assim, os pais de Xi Feng ainda se certificavam de lhe pagar o suficiente para as despesas de subsistência todos os meses, assumindo eles próprios o sofrimento em troca. Xi Feng queria de todo o coração mudar sua situação familiar. No entanto, encontrar um emprego bem remunerado enquanto as ruas estavam cheias de universitários era extremamente difícil. Então, ele pensou nos jogos de realidade virtual altamente lucrativos, definindo como meta se tornar um jogador profissional. Ele até comprou um capacete de jogo virtual, treinando arduamente no jogo para aprimorar suas habilidades. Durante esse tempo, pão e macarrão instantâneo tornaram-se suas refeições diárias. Para economizar dinheiro, ele também evitava participar de reuniões sociais realizadas por seus colegas de classe, tornando-se uma existência invisível em sua classe. Os meninos o olhavam com desdém, enquanto as meninas se distanciavam dele. Toda vez que Xi Feng ia comprar macarrão instantâneo, sua carteira não tinha mais do que 10 créditos. Ele nem ousava comprar uma linguiça de presunto que custava apenas 1 crédito. Com pena, a vendedora lhe ofereceu a linguiça de presunto com desconto. No entanto, a sensação de sua carteira vazia fez Xi Feng recusar com grande relutância. Alguém está pregando uma peça em mim? Xi Feng olhou para si mesmo mais jovem através do espelho e para o ambiente familiar. Xi Feng não pôde deixar de balançar a cabeça, negando tal conclusão. Mesmo os Estados Unidos, o país mais desenvolvido do mundo, não possui uma tecnologia tão rejuvenescedora. Além disso, quem pregaria uma peça dessas com um tio pobre e velho como ele? Xi Feng olhou as horas em seu telefone. 19 de abril de 2129. Não me diga que eu reencarnei. O rosto de Xi Feng revelou um sorriso amargo. Ele lembrou que hoje era 5 de agosto do ano de 2139. Não poderia ser abril de 2129, ano em que ele ainda estava na universidade. Xi Feng balançou a cabeça, tentando se despertar. No entanto, no fundo, ainda se apegava a um fio de esperança, desejando poder reencarnar, retornando ao tempo de 10 anos atrás. Caminhou até a mesa e ligou o laptop. Mesmo que a hora no seu telefone pudesse ser falsificada, as informações na internet definitivamente não poderiam. Depois de navegar na web por vários minutos, Xi Feng ficou completamente devastado. Todas as informações que encontrou na internet indicavam que hoje era 19 de abril de 2129. Até mesmo a guardada data de lançamento oficial de Gold's Domain estava claramente exibida em seu site oficial, com contagem regressiva para 6 dias a partir de agora. 25 de abril. Eu realmente reencarnei. Eu realmente voltei 10 anos atrás. Xi Feng encarou firmemente a reportagem do domínio de Deus, com lágrimas de emoção escorrendo pelos cantos dos olhos. Os sentimentos de Xi Feng eram difíceis de descrever naquele momento. Ele sentiu arrependimento, tristeza e alegria. Era como se tudo diante dele fosse apenas um sonho. No entanto, o chilear dos insetos e o vento frio que soprava do ar-condicionado lhe diziam o contrário. Que tudo era real. Olhando para o celular, para a foto de família que tirou ao entrar na universidade, Xi Feng nunca percebeu que seus pais tinham cabelos brancos. Os cantos dos olhos de sua mãe até tinham rugas. Não eram mais tão vibrantes quanto antes. Estavam realmente velhos agora. 1 ano e meio já havia se passado desde o lançamento de Domínio de Deus quando Xi Feng percebeu a idade de seus pais. As enormes dívidas, o trabalho excessivo e o estresse fizeram com que ambos adoecessem gravemente. Curá-los exigiu milhões de créditos, mas, durante esse tempo, Xi Feng era apenas um capitão de esquadrão em Shadow. O dinheiro que ele ganhava estava longe de ser suficiente para cobrir custos tão altos. Xi Feng tentou de tudo para juntar dinheiro suficiente, mas ainda não era o suficiente. Mesmo com todo o esforço, os pais de Xi Feng o abandonaram alguns meses depois. Em sua vida passada, ele não cuidou adequadamente de seus pais. Como poderia ter conhecimento da dor e do sofrimento? Depois que Xi Feng ganhou milhões de créditos,
Essa dor permaneceu no coração de Xi Feng para sempre. Jamais imaginaria que o destino lhe pregaria uma peça dessas. De repente, voltou ao ponto de partida, recomeçando do zero. Ótimo. Isso é demais. Ah! Já que reencarnei, preciso mudar tudo. Vou ganhar dinheiro suficiente para curar a mamãe e o papai e deixá-los viver uma vida sem preocupações. Xi Feng jurou silenciosamente para si mesmo enquanto enxugava as lágrimas. Justo quando Xi Feng estava planejando seu futuro, o chamado de Black soou novamente, continuamente incitando Xi Feng a ir rapidamente para a universidade para o teste. Mesmo assim, Xi Feng não teve pressa. Vestiu-se com calma e se arrumou antes de seguir para a Universidade Jinhai. Ele não poderia estar mais familiarizado com Shadow. Xi Feng ainda se lembrava. Foi enquanto ainda cursava a universidade que o filho mais querido do grupo Lanhua, Lan Ailong, fundou a oficina Shadow para ingressar no domínio de Deus. Lan Ailong também investiu recursos consideráveis no recrutamento de estudantes especialistas da Universidade Jinhai. Xi Feng participou do exame da Shadow na época, tornando-se um membro principal da oficina, enquanto Black se tornou um membro externo. Xi Feng ficou feliz por um bom tempo depois daquele incidente. Após 3 anos sob a liderança de Xi Feng, a Shadow Workshop permitiu que o grupo Lanhua lucrasse bastante com o domínio de Deus, tornando-se rapidamente um grande grupo financeiro. No entanto, Xi Feng jamais imaginaria que Lan Ailong seria o responsável por demiti-lo pessoalmente. Como havia reencarnado, ele tinha uma vantagem absoluta dentro do domínio de Deus que os outros não tinham. Naturalmente, ele não se juntaria à sombra para se tornar uma ferramenta que beneficiasse os outros. Ele queria trilhar um caminho diferente, um caminho onde lutasse não pelos outros, mas por si mesmo. Queria eliminar a necessidade de seus pais lhe pagarem as despesas de subsistência. Queria pagar todas as dívidas que haviam acumulado. Para isso, queria se aventurar, abrir sua própria oficina, abrir sua própria empresa e construir seu próprio reino virtual. Tudo para viver uma vida melhor. Assim que Xi Feng chegou ao bloco de ensino 1, avistou uma figura alta e magra em frente ao prédio. O jovem bronzeado andava de um lado para outro no corredor em pânico. Essa pessoa era Black. Irmão Feng, você finalmente decidiu aparecer. Felizmente, as inscrições ainda não fecharam, então vamos nos apressar e nos inscrever, disse Black, ansiosa. Após ver Xi Feng balançou a cabeça, dizendo seriamente, Black, eu não vou me juntar a Shadow, vou abrir minha própria oficina. Você quer se juntar a mim? Black era alguém que Xi Feng conheceu em outro jogo de realidade virtual e o primeiro tinha habilidades muito boas. Os dois enfrentaram muitos desafios juntos e não eram diferentes de verdadeiros irmãos neste momento. Durante o tempo em que trabalharam juntos na Shadow, Black demonstrou grande talento em administração, mesmo sem talento para jogos. Ele gerenciava os 100.000 membros da guilda de forma clara e organizada. Se Xi Feng tivesse a ajuda de Black desta vez, seus planos dariam um passo adiante. No entanto, ele respeitaria a decisão de Black de qualquer maneira. Era porque Xi Feng não tinha nada agora, e a situação familiar de Black também não era tão boa. Black havia escolhido se tornar um jogador profissional e se juntar a Shadow para ganhar alguns créditos para despesas de subsistência. Black ficou perplexo com as palavras de Xi Feng, abaixando a cabeça em silêncio. Foi simplesmente repentino demais. Além disso, o Xi Feng que ele viu hoje parecia diferente. Ao contrário de sua atitude impaciente de sempre, Xi Feng agora emanava uma aura inabalável e confiante. Depois de um minuto inteiro, Black levantou a cabeça para olhar para Xi Feng. Irmão Feng, pare de falar bobagem. Você sabe quanto custa um capacete de jogo virtual? São 8.000 créditos. Você também precisa de pelo menos 6 pessoas para abrir uma oficina. E quanto ao local de trabalho, salário e tudo mais, só o investimento inicial exigiria de 70 a 80 mil. Há também os investimentos subsequentes. São muitos créditos. Você tem tantos créditos agora. Black estava bem ciente da situação de Xi Feng. Ele sabia que a família dele não era rica, então queria convencê-lo a parar com esse tipo de pensamento maluco. Você tem razão. No momento, eu nem tenho créditos para um capacete de jogo virtual do domínio de Deus. Xi Feng assentiu em concordância. Era como Black disse. Mesmo 70 a 80 mil era considerado uma quantia pequena. Xi Feng lembrou que Lan Ailong havia gasto mais de 5 milhões de créditos para a oficina de 100 homens que ele havia recrutado. Ele também gastou mais nas etapas posteriores para aprimorar a qualidade e a força da oficina. Sendo assim, em vez de correr o risco,
Não seria mais seguro nos juntarmos a Shadow? No mínimo, a Shadow pode nos fornecer capacetes de jogo virtual. Caso contrário, esqueça a ideia de nos tornarmos jogadores profissionais. Nem conseguiríamos jogar. Vendo que Xifeng entendia a raiz do problema, Blake suspirou aliviado enquanto puxava Xifeng para o bloco de treinamento. Xifeng afastou a mão de Blake, encarando-o severamente antes de dizer em tom grave: ainda pretendo abrir minha própria oficina. Não quero ser controlado por outros. Então, Blake, você quer se juntar a mim? Xifeng não insistiria com Blake, pois não tinha garantias. Ele também não podia revelar o segredo de sua reencarnação. Só lhe restava esperar que Blake acreditasse nele. Ao ver a expressão séria de Xifeng, Blake sentiu que ele estava agindo de forma estranha hoje. Era uma loucura. Todos sabiam que não era possível ganhar dinheiro durante os períodos iniciais dos jogos virtuais. Será que Xifeng tinha alguma maneira de ganhar dinheiro no domínio de Deus? Mesmo que ganhassem, seria depois de alguns meses. Eles não tinham tanto tempo a perder. Depois de hesitar por um bom tempo, Blake respondeu relutantemente: entendo. Você é o chefe. Vou começar uma oficina com você, mas e os capacetes de jogo virtual? Não podemos jogar sem eles, certo? As sobrancelhas franzidas de Xifeng relaxaram imediatamente enquanto ele batia alegremente nos ombros de Blake, dizendo: este é meu bom irmão. Não se preocupe com os capacetes gamer. Lembro que o domínio de Deus tinha um período de teste disponível para estudantes universitários. Cada universidade tem um ponto de distribuição e, desde que você mostre sua identidade de estudante, por 10 dias, você pode obter um capacete gamer de graça. Vamos dar uma olhada. O que faremos depois de 10 dias? O rosto bronzeado de Blake ficou pálido, sentindo de repente que seu futuro era negro como breu. Porque ele tinha que acreditar em Xifeng. Seria a confiança e a firmeza de Xifeng. Não haveria problema em se aventurar junto com Xifeng, certo? O que você poderia fazer com 10 dias no domínio de Deus? Eles definitivamente perderiam o período de recrutamento das oficinas depois de 10 dias. No final, ainda teriam que comprar o capacete gamer. Mas de onde viria o dinheiro? Nem mesmo um jogador profissional com um grupo seria capaz de ganhar 16.000 créditos em 10 dias após a abertura do domínio de Deus. Deixe o problema do dinheiro comigo. Xifeng revelou um sorriso confiante enquanto dava tapinhas nos ombros de Blake. Ganhar 16.000 créditos em 10 dias era de fato uma pura fantasia. No entanto, ele tinha seu espírito como uma pessoa reencarnada. Não importava quais fossem os desafios, ele superaria todos eles. E a libertação do domínio de Deus foi o ponto de partida de sua ascensão. Depois, Xifeng levou Blake para buscar os capacetes de jogos virtuais. Ele então usou todo o seu dinheiro para comprar 2 caixas grandes de macarrão instantâneo, colocando-as debaixo da mesa em sua casa alugada. Foram suficientes para durar mais de 10 dias. Depois de explicar a Blake algumas coisas sobre o domínio de Deus, Xifeng esperou em silêncio pela abertura do domínio de Deus. 25 de abril. 21 horas. Dentro do quarto escuro e silencioso, alguns raios de luz brilhavam vivos. Xifeng deitou-se na cama, apertando suavemente o botão de iniciar enquanto fechava os olhos. Domínio de Deus.